Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro da nossa jornada da mente, conhecendo a mente. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta, e hoje vamos compreender uma das partes mais fascinantes da nossa vida interior, da nossa mente, a mente subconsciente. Já tenho falado muito sobre ela, mas é importante conseguir saber a distinção entre mente consciente e inconsciente. Dentro da metáfora do iceberg, é a parte maior da mente, é a mente automática. Entender o funcionamento do nosso subconsciente é fundamental para conseguirmos entender o porquê agirmos muitas vezes de forma automática, espontânea, sem que tenhamos controle de nossas ações. É entender por que alguns hábitos parecem ser tão difíceis de mudar, ou porque algumas pessoas conseguem manter atitudes positivas mesmo diante das dificuldades, enquanto outras permanecem presas ao mesmo comportamento. A resposta para todas essas questões está na mente subconsciente. Então permaneça comigo até o final deste vídeo, porque compreender o funcionamento da mente subconsciente vai transformar a maneira como você enxerga a si mesmo e de forma muito tranquila você vai aprender como conduzir a sua vida daqui para frente. Então, afinal, o que é a mente subconsciente? Podemos dizer que a mente subconsciente é o nosso centro direcionador automático. Eu costumo também chamá-lo do nosso grande processador, o nosso triturador. Isso porque tudo que vai a ele, ele processa sem questionar. A sua linguagem é totalmente emocional e não racional. Enquanto a mente consciente pensa, analisa, critica, compara, toma decisões, a mente subconsciente executa essas decisões da mente consciente de maneira automática. Imagine um computador. A mente consciente funciona como o computador, o usuário, que escolhe o que deseja fazer. Já a mente subconsciente funciona como o sistema operacional, que executa todos os comandos em segundo plano. Você não precisa pensar conscientemente cada vez que você vai caminhar, não é mesmo? Quando você vai dirigir um carro, escovar os dentes, fazer almoço, escrever o seu nome. Depois de você ter feito tantas vezes, você aprendeu estas atividades e elas passam a ser executadas de forma automática. Exatamente isso que faz a mente subconsciente. Ela automatiza tudo aquilo que foi repetida por muitas e muitas vezes. Outro ponto da mente subconsciente é que ela é o grande depósito da nossa vida. O nosso arquivo, mostra a nossa central operacional, o nosso código-fonte. Ela armazena todas as informações desde a concepção. É nela que ficam armazenadas memórias de longa duração, as nossas experiências, as nossas emoções, principalmente as emoções traumáticas, os nossos hábitos adquiridos, os aprendizados, principalmente as nossas crenças. E cada experiência vivida deixa uma marca em nós. As palavras que ouvimos na infância, as experiências de fracasso, de sucesso, os elogios, as críticas, os medos, os traumas, a insegurança. Então, tudo isso vai sendo registrado silenciosamente na nossa mente subconsciente. Mesmo quando nós não lembramos conscientemente de determinados acontecimentos, de determinadas memórias, eles continuam influenciando as nossas escolhas. É importante que a gente entenda, essas memórias não desaparecem, não crescem. É como se existisse um grande arquivo invisível dentro de nós. Nem sempre visitamos conscientemente cada um deles, mas eles continuam disponíveis, influenciando a maneira como interpretamos a realidade. Na verdade,
o nosso sistema tende a evitar o contato com algumas destas memórias, principalmente as traumáticas. E essa é uma das principais missões do ego. São essas programações que fazem com que agimos no piloto automático. A mente subconsciente trabalha como um verdadeiro piloto automático. Ela procura economizar energia em vez de analisar cada situação como fosse a primeira vez, ela utiliza de programa já existente. É por isso que muitas vezes nós reagimos antes mesmo de pensar. Por exemplo, quando alguém nos critica, quando nós enfrentamos um problema, quando nós sentimos medo, estamos inseguros, aí pode gerar fobia, ansiedade, síndrome do pânico. Quando precisamos tomar uma decisão, daquele frio, aquele calafrio, aquele nervosismo. Então, a nossa primeira reação geralmente nasce do subconsciente. E essa resposta, elas são construídas de forma automática ao longo da vida. Quanto mais repetimos um comportamento, mais forte ele se torna. É por isso que os hábitos são tão difíceis de mudar. Primeiro fazemos uma escolha e depois repetimos ele constantemente. E muitas vezes isto é de forma inconsciente. Nós não temos toda a consciência de tudo aquilo que fizemos. E com o tempo, ela deixa de ser uma decisão consciente e passa a fazer parte da nossa programação interior. E essas programações internas vão se tornando crenças. E crenças são o nosso sistema de verdade, são os nossos valores, os significados, e elas passam a moldar a nossa realidade. Uma das funções mais importantes da mente subconsciente é o armazenamento. Armazenar tudo aquilo que nós vivemos, seja eles bom ou ruim. Entre eles, as nossas crenças são interpretações que fazemos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Por exemplo, eu não sou capaz, eu sou burro, eu não consigo, eu não mereço, não vai dar certo. Estas crenças vão fazendo com que a gente vai vivendo isso de forma automática. O contrário também é verdadeiro. Então, quando eu passo de ver eu posso, eu consigo, eu sou capaz, e com dedicação eu posso crescer, eu posso decidir, o subconsciente ele vai também trabalhando. O nosso subconsciente ele não costuma discutir se essas crenças são verdadeiras ou falsas. Ele simplesmente trabalha para confirmar aquilo que está gravado em nós. Por isso que muitas vezes encontramos pessoas extremamente inteligentes, mas que vivem limitadas por crenças negativas que foram construídas ao longo da infância e que foram fortalecidas pelas experiências da vida. Por isso a importância de conseguir eliminar estas crenças. Uma outra característica importante que a gente possa entender da mente subconsciente é que ela é a nossa parte da criatividade, a nossa parte intuitiva, imaginativa. A mente subconsciente, ela não guarda apenas hábitos de crença, ela também é o espaço da imaginação, da criatividade, da intuição, de pensar, viver os nossos sonhos. Enquanto a mente consciente trabalha principalmente com a lógica, o subconsciente é capaz de estabelecer conexões profundas. É nele que surgem muitas inspirações. Por isso é importante sempre alimentar a nossa programação com coisas saudáveis. Tudo aquilo que repetimos fortalece a programação do subconsciente. Por isso, precisamos prestar muita atenção àquilo que nós nos alimentamos, colocamos na nossa mente diariamente. Quais são os pensamentos que cultivamos, as palavras que pronunciamos, as músicas que ouvimos, quais são as emoções que alimentamos, as pessoas com quem convivemos, os conteúdos que consumimos, aquilo que vimos, ouvimos. Tudo isso vai formando e fortalecendo a nossa programação interior. Se vivemos continuamente alimentando sentimento de medo, de culpa, ressentimento, pessimismo, essas emoções tendem a se fortalecer e vão fortalecer aquelas que já estão em nós. Mas quando nós
cultivamos gratidão, amor, confiança, criamos novos caminhos neurais e dentro da nossa mente começamos a criar uma nova programação. A repetição transforma o aprendizado em hábito. Os hábitos constroem o nosso destino. Então, conseguimos identificar quais são os hábitos negativos que temos, quais as programações internas que precisam ser reprogramadas, é o caminho da transformação. Quais os hábitos negativos que você tem, que você acredita que precisa começar a questioná-lo, a eliminá-lo? Muitas pessoas desejam mudar de vida, mas desistem rapidamente porque acreditam que basta apenas tomar uma decisão racional consciente de mudar. Na realidade, a decisão apenas é o primeiro passo. A verdadeira mudança acontece quando repetimos novas atitudes, até que elas sejam incorporadas no inconsciente. No início, tudo exige esforço. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Então, é preciso esforço, dedicação, perseverança. Depois de muita prática e repetição, começamos então a automatizar. Deixa eu trazer aqui um olhar também espiritual como cristão, porque nós podemos compreender essa realidade também à luz da fé. Jesus já dizia que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Os frutos exteriores nascem daquilo que cultivamos no interior. Então, são frutos internos, são crenças, programação interna. E quando permitimos que a palavra de Deus, o amor de Deus habite o nosso coração, ele vai transformando os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. A oração constante, a leitura da palavra, a prática da caridade, os exercícios espirituais, a oração, a missa, a meditação, vão formando uma nova programação interior. E pouco a pouco, o nosso subconsciente deixa de ser alimentado pelo medo e passa a ser nutrido pela confiança, passa a ser nutrido pelo amor de Deus. E essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela é fruto da prática da perseverança, assim como a semente que cresce silenciosamente deixada na terra, Deus também trabalha silenciosamente dentro de nós, quando nós nos permitimos que Ele entre e nos ajude a curar e transformar a nossa vida. Terminando, então é importante que a gente entenda que a mente subconsciente é muito mais do que um depósito de lembrança. Ela é o nosso centro direcionador automático da nossa vida. Nelas estão registrados os nossos hábitos, as nossas crenças, as nossas emoções e grande parte das respostas automáticas que damos ao mundo. A boa notícia é que essa programação ela pode ser transformada. Sempre que escolhemos novos pensamentos, cultivamos novas emoções e repetimos comportamento construtivo. Então, começamos a construir um novo caminho interior. Lembre-se que aquilo que alimentamos diariamente nos fortalece. Somos aquilo que pensamos o dia inteiro. Por isso, escolha alimentar a tua mente com fé, esperança, amor, caridade. Fé, força, foco, determinação. Assim, a sua programação interior trabalhará a seu favor e você passará a construir uma nova vida, uma nova realidade, uma nova programação interior. Gratidão por me acompanhar em mais este vídeo, mais este encontro da nossa jornada da mente. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam ter contato a este conteúdo. Deixe o seu comentário, a sua dúvida abaixo deste vídeo e que assim que eu ver, eu vou responder para você. E assim, se você ainda não me segue também lá no meu Instagram, me siga para que você possa estar por dentro de todos os conteúdos do qual estou postando aqui nesta jornada e aqueles que vão vir pela frente. Gratidão, um grande abraço, fique com Deus e até amanhã para mais um vídeo.